Será que nós temos vivido um avivamento ou é o contrário? Esta igreja de hoje, a igreja dos nossos tempos, tem sido uma igreja mais fria, uma igreja muito racional, com muitas luzes, telão, muita música, mas falta o Espírito Santo. Vamos debater sobre esse tema hoje? Então, vamos começar o Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, clica aí no joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Para falar desse tema hoje, está comigo aqui nossa pastora e psicóloga Ana Paula. Tudo bem, Aninha? Tudo bem, Bispo? Oi para o senhor, oi para você que está em casa hoje, aprender mais sobre a palavra de Deus, que esse tema hoje está fogo do céu, não tá não? Isso. A gente vê na Bíblia, né, Ana, Jesus falando que no fim dos tempos o amor de muitos iria se esfriar, né? A igreja, ela seria uma igreja que teria muita gente fria, né? Mas também a Bíblia fala que aquele que estava na iniquidade ia afundar cada vez mais na iniquidade, e aquele que for consagrado a Deus será cada vez mais consagrado, né? Então, eu vejo essas duas questões hoje. A gente vê situações de muito avivamento dentro da igreja, mas a gente também vê muito essa igreja fria, essa igreja que parece que as pessoas ali estão buscando algo, milagres, buscando algo para elas. Uma coisa que eu percebo também é que as pessoas são muito, eu não diria nem carnais, mas muito naturais, né? Então, assim, uma crítica que eu tenho, muita gente está na igreja, mas não ora, não lê a Bíblia, não busca a Deus, né? Não jejua. Às vezes o único momento com Deus é aquele momento do culto, né, É o Bispo? culto, domingo, a célula, é uma reunião, mas a pessoa ela não está ali se entregando completamente, tendo experiências com Deus, vivendo um verdadeiro avivamento, né? Então, fica uma igreja... eu já vi pessoas relatando, né? Poxa, eu fui numa igreja, achei maravilhoso, o culto começa no horário, a organização é maravilhosa, tem gente lá desde o estacionamento até na entrada para te receber, a salinha das crianças funciona muito bem, né? O Ministério Infantil, tem uma lanchonete linda, um café, tem, né, o louvor é espetáculo, é luz, tela de... Tudo lindo, mas a presença de Deus, a unção, o poder de Deus... E seria tão bom se for, eu acredito, numa igreja que junte as duas coisas, né? Você tem um vaso, né, que é o odre maravilhoso, mas você tem o vinho lá, você tem o Conteúdo. azeite, o conteúdo também, né? Você percebe isso hoje na igreja, dessa Há forma? muito essa questão das críticas, eu acho que é um bom termômetro também, né, Bispo? Às vezes, nós mesmos, se a gente for falar de igreja, a gente tá falando da gente. Aí quando você tá na igreja, você tá com a vida com Deus, pode perceber, eu não sei se assim é com você que tá em casa também, mas pelo menos comigo é, né? Quando a gente tá orando, a gente tá com relacionamento com Deus, com seu jejum em dia, sua leitura da palavra, claro que nunca é o bastante, né? Mas você tá fazendo, você tá crescendo na fé. Você entra na igreja, o louvor pode estar bagunçado, pode estar atrasado, as pessoas podem estar focadas em outra coisa, mas tudo é maravilhoso, porque a presença de Deus está ali e aquilo te conecta. Agora, quando você tá sem relacionamento com Deus, a igreja pode estar 100%. Você fica insatisfeito. Para você fica ruim o louvor, tá ruim a iluminação, tá ruim o fulano que passou e não te deu oi, ou então o fulano que passou e deu oi e atrapalhou, né? Tudo vira um problema, né, Tudo não, vira Bispo? problema, né? Então eu acho que essa questão ela é muito difícil, porque hoje em dia, a gente estava falando sobre isso no outro programa, né? Nós falamos sobre isso essa semana. Nós temos uma tendência a não querermos nos responsabilizar pelas nossas atitudes. Então é assim, eu preciso crescer em Deus. Então o que eu faço? Eu vou à igreja. Mas só ir à igreja, será que me faz crescer em Deus? Ou eu preciso fazer alguma coisa a mais? Existe uma parte
que é muito iludida com essa questão da igreja, eu acho, e as frustrações em decorrência da igreja são por causa dessa expectativa que está É mal porque a pessoa ajustada, vira você não um acha? religioso, né? O religioso, ele não tem um relacionamento com Deus pessoal. Ele tem um relacionamento com Deus quando ele está inserido naquele meio ali da religião. Parece que ele não está na igreja para entregar, né, Bispo? Ele tá na E é o igreja pra- contrário, né? A igreja é o lugar que você vai conhecer a Deus ali, porque às vezes sozinho você não consegue. Mas a partir do momento que você conhece a Deus ali, você vai ter um relacionamento pessoal com Deus. E esse relacionamento pessoal com Deus te faz ser cheio do Espírito Santo, ter temor, ter uma vida de santidade, ter sensibilidade à presença de Deus. E quando a igreja se reúne com pessoas que vivem essa intimidade, ela é uma igreja avivada. Agora, quando a igreja se reúne com um monte de gente que passou o dia vendo série, vendo só no trabalho, só na academia, Com outras só fazendo preocupações, coisas né? naturais, né? Não é nem que o cara está no pecado, não, mas ele está só no natural. Aí ele chega ali na igreja, e aí vai precisar que a igreja, o culto, faça com que ele, né? E aí muitas igrejas estão muito voltadas para essa questão técnica e acaba perdendo, né? Não tem mais reunião de oração, não tem mais um jejum coletivo, não tem esses movimentos, né? Não tem o discipulado. Aí a igreja acaba ficando fria, né? Mais fria. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet para enriquecer um pouco mais esse tema. Há muito religiosismo e pouca intimidade com Deus. Há muito eclesiasticismo e pouca comunhão com Deus. Há muita institucionalidade religiosa e pouco quebrantamento espiritual. A religião funcionando sem intimidade com Deus, sem relacionamento com Deus, ela não é eficaz, ela não traz nenhuma mudança, ela não oferece nenhuma esperança, ela não produz impacto na sociedade. Por isso a ordem de Deus é: convertei-vos a mim. É um relacionamento pessoal com Ele, é intimidade com Ele, é conhecimento dEle. Há muito religiosismo e pouca... Olha aí, olha aí. Acho que esse vídeo traduz bem a ideia aqui do nosso tema, né? Há muita religião, muita institucionalidade, mas falta essa experiência com Deus, essa intimidade com Deus, né? E aí, quando você chega ali no altar, às vezes, você tá vazio, né, Bispo? Exatamente. Eu estou tentando lembrar o nome de um livro que eu li uma vez, faz muito tempo, mas que era um livro que falava de avivamentos. E ele conta de uma igreja que estava tão forte a presença de Deus ali nos cultos, que as pessoas passavam na rua e elas começavam a chorar. Alguns entravam prostrados já na igreja, ajoelhados, só de passar na porta da igreja, né? Olha só. Então, eu creio que essa igreja que transforma a vida das pessoas. Claro, a palavra de Deus ela é poderosa. Às vezes você ali, de uma forma leiga, eu me converti no meu quarto lendo a Bíblia, né? É mesmo? Sozinho. Conta né? pra quem não sabe que tá em casa. Eu já tinha ido algumas vezes na igreja, mas não tinha entregado a minha vida a Jesus por completo, né? Eu era o famoso crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. E um dia em casa, eu lendo a Bíblia, eu li aquele texto que Jesus fala, né? Aquele que perde a sua vida, achará. Todavia, aquele que preserva a sua vida e não me entrega, né? Ele perderá a vida eterna, né? Aí ele fala, aquele que não tomar sua cruz e vier após mim, não é digno de mim. Ali eu falei, meu Deus, eu tô resistindo de entregar minha vida a Jesus, porque eu não queria perder algumas amizades, as festas, tudo que eu fazia no mundo, né? Então ali eu falei, não, eu decido hoje. Eu fiz uma oração e ali eu decidi. E dali por diante minha vida foi completamente entregue nas mãos de Deus, né? Então você lendo a Bíblia, você participando de uma escola bíblica, você pode se converter, né? Apenas com a palavra ali. Mas nada se compara a ter uma experiência, né? A experiência é o você que... sentir a presença de Deus, você sentir aquele quebrantamento, isso é muito especial, né? E às vezes falta isso um pouco na igreja, né? Às vezes falta isso, eu acredito. Assim, tem duas questões, eu acho, né, Bispo? Quando a gente não conhece Jesus, nós não somos ganhos, acho que nenhuma filosofia te leva para Deus. Nenhuma filosofia te leva para Deus. Filosofia tem um monte maravilhosa por aí. Se abrir os livros de poesia, né, os filósofos, grandes filósofos, vai ficar apaixonado, tudo muito lindo. Mas a
realidade, a verdadeira conversão, ela vem depois da experiência com Deus. Você pode conhecer a Bíblia ou não conhecer a Bíblia. Quando você tem uma experiência com Deus, é onde tudo começa na sua vida. E a partir dali, isso te enche de sede por mais de Deus, pela palavra. Isso é o que te faz deixar o pecado. Isso é o que te faz... Um monte de gente, eu lembro que sempre na igreja, né, tem muitas pessoas que chegam falando, eu quero deixar esse pecado, me ajuda a parar de fazer isso. E na verdade, né, Bispo, não tem receita para você parar de fazer o pecado. O que te faz parar de fazer o pecado é ser preenchido por Deus. Então, se você parar de preocupar com parar de fazer o pecado e começar a se preocupar com buscar Mas a Deus... aí é o religioso, né? O religioso, ele quer um tanto de regra para ele seguir. Porque também se ele segue, ele é melhor que todo mundo. Né? Tem até o texto lá que Paulo fala que o nosso culto ele é racional. Aí muita gente confunde esse texto, porque ele é racional por quê? Porque a gente marca um dia, uma hora, um local, né? As pessoas chegam ali. Mas a partir do momento que você começa a orar, a louvar, a ouvir a palavra, aí o culto tem que ser espiritual. Entrega. Ele não pode ser só racional, né? Agora, mesmo quando é espiritual, tem um... A Bíblia fala que o espírito está submetido à autoridade do profeta, de quem está manifestando ali o espírito. Então, tem ordem, tem decência, que são as palavras que estão na Bíblia, né? Mas com liberdade. Onde o Espírito Santo de Deus está ali, a liberdade. Então, esse culto é que transforma as pessoas, esse culto é que produz o avivamento, né? Ao mesmo tempo que tem muita gente na igreja buscando só o racional e achando que Deus só está onde existe o racional, também tem muita gente emocional, não tem, Bispo? Que é outro problema também, né? Outro problema. E muitas igrejas apelam para o emocional. Então eu vou pôr uma música ali, a música faz muito isso, né? Sim. É até difícil às vezes você distinguir se uma música está provocando em você uma reação espiritual ou emocional. Que mexe com a alma, né? O pregador, se ele tiver uma habilidade, uma oratória boa, uma eloquência boa, ele vai acabar trabalhando na emoção da pessoa, ele conta uma história, também não é emocional, né? Não pode ser nem emocional nem racional, tem que ser espiritual. É o né? equilíbrio, né, Bispo, das duas coisas. Porque eu tenho o lado racional, eu tenho o lado emocional, mas o principal tem que ser o espiritual. Exato. Né? Tem pessoas que vão conhecer a Deus através de uma experiência racional, como foi no caso do senhor, né? Estava lendo a palavra de Deus, eu entendi que eu preciso mudar de atitude, porque a palavra de Deus disse isso, racionalmente a parábola eu do decidi. semeador, Jesus fala, aquele que a semente caiu em solo fértil, é aquele que ouviu a palavra e a compreendeu. Racionalmente. Racionalmente, você teve o entendimento da palavra. Ok, eu entendi, agora eu vou entregar a vida a Jesus. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, aí você tem que começar a ver umas experiências espirituais. Né? Aí vem o batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo, vem... A busca pela palavra de Deus. Exatamente. Né? Em contrapartida, tem muitas pessoas também Porque que a entregar a primeira vida a experiência... Jesus é uma decisão, né? É uma decisão racional. Racional, não é? Você não vai ouvir um anjo batendo na sua porta, né? Falando, oi, você quer? E aí? Não é nada espiritual demais. Ao mesmo tempo que foi racional, como no caso do bispo, eu conheço muitas pessoas que relatam que a sua primeira experiência com Deus foi emocional. Foi numa cura na alma, um momento que estava no culto e sentiu Deus tocando o coração dessa pessoa. Também Viveu acontece. um milagre, né? Às vezes um milagre ali. Eu vi muita gente se converter. Peraí, eu orei aqui, Deus fez do jeito que eu pedi, e a pessoa vai e se entrega. E aí não tem a ver com o pregador, é a maneira... E aí a gente não vai falar como que Deus age, né? Isso aí é Deus com cada um. Ele é o Senhor, Ele é o Deus, o Rei, por isso que Ele fez cada um de um jeito. Mas se eu sou emocional, eu sou mais assim pro emocional do que pro racional. A minha primeira experiência com Deus foi emocional, não significa que todas vão ter que ser emocionais. Senão eu vou viver na igreja buscando a mesma experiência que eu tive quando eu não conhecia Deus. E na verdade, o propósito de Deus para mim... Você que é mãe, que está aí em casa, quando você tem um filho, você acha lindo o seu filho, quando ele começa a dar os primeiros passos, a andar, quando ele mama. Agora, não é bonito um adulto de 20 anos mamando. Você não vai aplaudir porque ele deu os primeiros passos, porque não serão os primeiros. Então, todo pai tem expectativa que o seu filho cresça. Deus também com a gente, né? Quando a gente nasce espiritualmente... Mas aí é que tem um perigo, né, Ana? Porque as pessoas às vezes acham que esse crescer é não sentir mais aquela sensação do começo. O primeiro amor, agora né? eu sou maduro na fé. Isso aqui não mexe mais comigo, né? Não pode ser assim, não né? Pode ser assim. A presença de Deus tem que ser algo que nos surpreende toda vez que nós entramos na presença de Deus, toda vez que nós temos
uma experiência com Deus, né? Até quero chamar um trecho do nosso culto aqui, do último domingo, que a palavra foi nessa direção, né? Pode soltar pra gente aí, por favor. Nós não podemos nos acostumar, porque quando a gente acostuma, Jesus está passando diante de nós e nós perdemos a oportunidade. Nós achamos que é mais um culto, que é mais uma reunião, que é mais uma célula. Não, não é isso. Todas as vezes que você recebe Jesus, que você reconhece Jesus, Ele está te dando uma oportunidade de você viver o milagre, de você viver o sobrenatural, de você viver o impossível na sua vida. E eu quero declarar em nome de Jesus: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Todos nós vamos reconhecer cada oportunidade que Jesus coloca diante de nós de viver um milagre. Nós não seremos uma igreja fria, uma igreja religiosa, uma igreja acostumada com as coisas de Deus. Não, nós vamos ser uma igreja que vai viver em novidade de vida. Jesus chamou você para viver em novidade de vida. Jesus, Ele quer fazer coisas novas todos os dias na sua vida, na sua história. Glória a Deus. É isso aí, é isso que eu acredito, né? Por quê? Porque quando a pessoa se torna religiosa, ela teve as experiências lá de trás, mas ela não tem mais experiências hoje. Ela viu milagres lá atrás, ela não vive mais milagres hoje. Eu acho que na vida do cristão, essa é a coisa mais triste que pode acontecer na vida. Eu acho que esse é o morno que a Bíblia falou lá em Apocalipse, né? A pessoa, ela ficou morna, ela não está nem fria, ela não voltou para o mundo, ela não voltou para o pecado, mas ela também não tem as experiências, ela não está tendo aquela intimidade, né? E o grande desafio nosso como igreja e como cristãos é não perder essa intimidade. Eu até vi uma frase esses dias que mexeu um pouco comigo, né? Que as pessoas não têm tempo aqui na Terra para se relacionar com Deus, mas querem viver com Ele a eternidade inteira, né? É uma incoerência isso. Vamos fazer né? o que lá, né? Então, Se eu quero a eternidade só porque a outra opção é ruim, né? Então, eu quero a eternidade porque eu quero estar perto desse Deus. E o que nos mantém fortes, alicerçados, prontos para viver a vida cristã é essa proximidade de Deus. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais longe eu estou do mundo, mais longe eu estou do pecado, mais longe eu estou de me desviar, né? É essa proximidade que é importante. Né? E é por isso que a gente está fazendo o tema desse programa aqui hoje. Você que está em casa, tem uma experiência com Deus que é mais gostosa lá no passado do que a que você está vivendo hoje, esse é o seu despertar para hoje acabar esse programa aqui, você chegar em casa, fecha a porta do seu quarto, coloca um louvor se você não souber como orar, canta o louvor para Deus, fica o seu momento ali sem tempo, sem pressa de ir embora, porque Deus está te chamando para um tempo novo com Deus, para que o novo seja melhor do que o antigo, como o bispo disse na palavra de domingo. Chegou o seu tempo de viver experiências novas com Deus, avivamento. O avivamento é para hoje, não é do tempo lá de antigamente, né, bispo? Não é para amanhã, é para agora. Muita gente fala, né, poxa, igreja de Atos, né? Eles viviam aquelas maravilhas, porque tinha o Espírito Santo, e não mudou. Né? Deus é o mesmo Deus. O Espírito Santo está aí até hoje, né? Até Jesus voltar, Ele que vai estar aqui na Terra. E a gente basta a gente buscar, a gente crer, buscar e ter fé para isso, né? Vamos chamar mais um vídeo da internet. Olha que interessante. Eu já tinha ouvido esse conceito antes, mas é muito legal a gente trazer aqui no programa. Pode soltar. E aí tem uma ideia que é fantástica, não sei se vocês já ouviram, mas que eu acho extraordinária, sobre qual é a distância do céu para o inferno. Qual que você imagina que é a distância do céu para o inferno? Ixi. Eu imagino que seja uma distância muito longa, o céu está para cima, o inferno está para baixo. 30 centímetros. 30 centímetros. Porque 30 centímetros é a distância do seu cérebro para o seu coração. É forte. Porque se o evangelho passar só por aqui, mas não fizer nascer de novo aqui, o final é o inferno. Se o evangelho passar só por aqui, mas não transformar aqui, o final é o inferno. O evangelho não é um conjunto de informações. O evangelho é nascer de novo. É experiência com Deus. O evangelho é relacionamento com Jesus. É morrer para esse mundo e viver para Deus. Então o que vai sustentar essa geração, a boa música vai trazer, o auditório moderno vai trazer, a palavra inteligente vai trazer, mas o que vai sustentar essa geração é se eles estão tendo experiências com Deus ou não. A maior necessidade desse tempo é que essa geração conheça Jesus. Achei legal 2 pontos aí nesse vídeo, né? Primeiro, o evangelho não é só um conjunto de informações, né? Você precisa de uma experiência com Deus.
E aí no final ele fala disso. Não adianta você ter um auditório moderno, você ter toda a parte técnica ali Tudo que é maravilhosa. esperado, né, no físico. Isso não vai segurar as pessoas na igreja, né? Tem muita, principalmente nas igrejas pentecostais, eu vejo muitos pastores falando isso, né? Eles colocam luz na igreja, colocam LED, colocam aquele louvor animado para segurar as pessoas na igreja, né? E eles falam, mas isso não segura as pessoas na igreja, o que segura é a presença de Deus. Eu concordo com eles, 100%. Mas, bispo, por que então tem LED, tem luz, tem... Isso não é para segurar as pessoas, isso é para atrair, principalmente os jovens, né? A nossa igreja, ela tem muitos jovens, né? Então, isso é usado, eu acredito, nessas estratégias para atrair as pessoas. Até porque a gente não pode ser religioso também, né, bispo? Se a igreja consegue colocar uma cadeira mais confortável para você sentar e ouvir 30, 40 minutos de palavra, por que ela vai ficar com a cadeira desconfortável? Então, mas a questão, Ana, que ele fala, e eu concordo, o pastor achar que aquela cadeira confortável vai fazer a pessoa ficar na igreja, aquela palavra inteligente, aquele luz bonita, o ar-condicionado, né? A igreja tem um estacionamento bom, um ministério infantil. Conforto, né? O conforto vai segurar as pessoas aqui. Não. Não vai. Não vai. Né? Da mesma maneira que, se você não tem ainda o Espírito Santo dentro de você, você vai a primeira vez numa igreja, a igreja pode ter o Espírito Santo tanto que for. Se você não está com o coração aberto para receber a Deus, você não chamou a atenção de Deus, não vai também adiantar. pode estar com a cadeira melhor, com a luz melhor, com tudo melhor, kids maravilhoso, nada vai funcionar, né, bispo? Exatamente. Então, assim, o que a gente precisa é dessa experiência. É essa experiência constante com Deus, não deixa a pessoa ir para o morno, porque você tem o quente, o morno e o frio. O morno é um estágio entre o quente e o frio. É muito perigoso. Quem foi para o morno está caminhando para o frio, né? Então, esse é o perigo, né? E no mundo que nós vivemos, cheio de atrações, atrativos, e o pecado está aí batendo na porta toda hora, né? Se a pessoa não tiver essa intimidade, ela não consegue ficar firme com Deus. Né? Na verdade, que a gente tem que buscar para que Deus coloque no nosso coração essa vontade de estar perto de Deus, porque até isso é espiritual, né, bispo? Exatamente. Nosso natural, ele só quer a destruição, ele só quer o prazer. Enquanto a gente estiver nesse corpo carnal aqui, a gente vai viver luta vai ser essa. A carne milita contra o espírito contra a carne. Tem um livro aí, Aninha? Tem um livro aqui sempre maravilhoso, né, Bispo Robson Rodovalho, livro Avivamentos. Esse livro vai trazer os principais avivamentos, o que aconteceu. E eu tenho certeza que ao ler isso aqui você vai encontrar muitas respostas de muitas perguntas que você tem aí, para que o Espírito Santo enche o seu coração e você deixe pra lá o frio e o morno e se torne quente na presença de Deus, né? Passa lá na SBE, confere que vai ser bênção pra sua vida. É isso mesmo. Você encontra esse livro pelo site sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Não dá pra ter um culto espiritual cheio de gente carnal. Quando você decide assistir uma série, você tá alimentando o quê? Porque a parte que você alimenta é a que vence. Quem só alimenta a carne será devorado por ela. Não dá para vencer espiritualmente alimentando a minha carne, porque a minha carne ainda é o velho homem. Ela é maldosa, ela é cruel, ela quer me consumir, ela quer me dominar. Daí a razão de Jesus nunca disse se jejuardes, não. Jesus disse quando jejuardes. Não dá pra gente ter uma igreja avivada cheia de pessoas mortas. Não dá para ter um culto sensacional se eu passei o dia inteiro alimentando a carne, a carne, a carne, a carne. E aí depois diz, o louvor não foi bom, a palavra não foi boa, a igreja não está boa. Quem não está bom, talvez é quem recebe. Porque a pior cidade, Nínive, quando decidiu abandonar a carne, jejuar, se arrepender, a Bíblia diz que o maior avivamento da história aconteceu, uma cidade inteira foi incendiada. Olha aí, forte esse final aí, né? Nínive. E a pregação de Jonas não foi nada... Não tinha nada ali de atrativa, né? Não foi... Foi assim, cajado, ó, vai cair fogo do céu, vai consumir vocês. E vocês não tinha louvor, não tinha banda, não tinha um tecladinho nem no fundo. Nem estrutura física, nem no coração, né? Nada confortável. Ele foi meio contrariado ali, né? Não queria pregar. Tava bravo. Né? Então, eu vejo muito isso, né?
existe essa expectativa, às vezes, né, da pessoa ela chegar na igreja e encontrar esse ambiente espiritual. Mas não adianta a igreja ter esse ambiente espiritual se a pessoa chega dessa forma, né? Cheia de carne, cheia de naturalidade, né? Nada vai estar bom. Então, é comum acontecer isso. No mesmo culto, uma pessoa, nossa, o culto foi maravilhoso, Deus falou muito comigo, eu vivi aqui um milagre, e o outro entrou e saiu do mesmo jeito, né? Mas era o mesmo culto, era o mesmo lugar. Mesma né? palavra, mesmo louvor, mesmo tudo, né, bispo? Então, eu acredito assim, que tem a situação que a igreja perdeu o pastor, a liderança, perdeu a comunhão com Deus, e aí acaba que, se a raiz é má, Doente. toda a árvore vai ser, né? Agora, tem a igreja que não, são os membros que não... O pastor está ali ralando, gente, vai orar, vai ler a Bíblia, gente, vamos. E ele está ali buscando, ele gera um ambiente, mas as pessoas não entram porque elas estão com o coração endurecido, né? E nós precisamos ter essa igreja apaixonada, né? Essa igreja é pronta para ouvir a voz de Deus, né, bispo? Seja na palavra dura, ou seja na palavra maravilhosa. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, gente, já estamos chegando aqui no final. Passou voando, hein, Aninha? Passou voando. Nossos 28 minutos. Então, se você está aí, né, como a Ana já falou no meio do programa, sua vida está fria, está assistindo que espiritualmente você está fraco, né? Eu até recebi uma mensagem esse final de semana no meu Instagram, uma pessoa falando disso, né? Bispo, eu me endureci, eu fiquei muito natural, eu não consigo mais sentir a presença de Deus, o que eu tenho que fazer, né? Por onde Eu falei que eu com ela, começo? falei, começa a orar, jejuar, ler a Bíblia e frequentar uma igreja. Mesmo contra a sua vontade, mesmo sem ânimo. É tipo ir para academia, né? No começo você vai meio... Mas a partir do momento que você começa Você vai a vendo os fazer frutos, isso, né? você começa a ver o resultado, né? E aí você vai ter força espiritual para poder voltar a ter a sua intimidade e a sua comunhão com Deus, com Jesus. Gostou do programa? Deixe seu like aí, clica no joinha. Não é inscrito ainda? O que está acontecendo? Se inscreve aí no nosso canal. Quer conhecer uma igreja de Sara Nossa Terra mais perto de você? Como que faz, Aninha? Entra no site saranossaterra.com.br, na aba Igrejas, você encontra todas as nossas igrejas, dias e horários de culto. E você que está passando por essa situação, quero te fazer um desafio aí, né? Vai até a igreja, assiste o culto, que Deus vai falar muito com você. No final do culto, procura um pastor, um líder e se apresenta. Diga que você quer voltar a frequentar ou que você quer frequentar a igreja. Eu tenho certeza que ter alguém ali com você, orando com você, te dando um abraço, pegando seu telefone, tá com você ali naqueles momentos, vai ser o abraço de Deus na sua vida, né? É isso daí. Deus abençoe muito sua vida, sua casa, sua família. Fica na paz.